Itimaru Gin realmente é um capitão egoísta? É isso aí. Hoje a gente vai ter um react de Bleach, do canal que eu curto demais, chamado O Analista. Eu já sou inscrito, eu já dei o like, e agora eu quero ver porque o capitão egoísta Ichiro Gin realmente é egoísta, com a análise dele. Digamos que eu respeito muito, por sinal. Então, sem mais delongas, vamos dar play no vídeo e espero que você curta. Detalhe, se você curtir, dá o like e se inscreve no canal. Aqueles que não sabem o que é amor o correlacionam à beleza. Aqueles Hum, que dizem que sabem o correlacionam à feiura. eu acho interessante, já começando assim, o Bleach, em muitos capítulos, tem poesias. E essa poesia, principalmente em características filosóficas japonesas, é muito profundo. Isso enriquece muito a obra do Bleach. É, só um parênteses. Vamos lá, Esse é o poema inicial de Ichimaru Gin, presente no volume 20 de Bleach, o viu? chamado Fim da Hipnose, Fim que, da diga-se de hipnose. passagem, é um título e tanto para aqueles que conhecem o personagem e sabem do contexto dos poderes de Aizen. Kubo é um verdadeiro gênio quando se trata de abstração e duplo sentido. Gin é um dos personagens que mais tem falas ambíguas nessa questão, elas podendo ser tanto interpretadas de maneira cruel, maligna e sádica, como com uma conotação mais irônica e revelando um pouco de sua traição nas entrelinhas. Assim, Kubo seguiu criando títulos que podem significar duas coisas ao mesmo tempo. Na questão do título Fim da Hipnose, vemos que isso se aplica tanto à questão de Aizen quanto a de Gin, uma vez que, no primeiro capítulo do volume, ele já começa com a festa de aniversário do Hitsugaya, onde vemos que Aizen está presente e se fazendo muito simpático com todos no recinto. Agora, ele propõe o seguinte desafio. Imagine que você está acompanhando Bleach nessa época. Sim, durante os lançamentos desse capítulo em questão. Que nem como Ok, aconteceu com Sukuna e Gojo, e você estava lá para acompanhar tudo. Você iria ok. imaginar que esse cara é o vilão da obra inteira? Um De capitãozinho de jeito óculos e com uma nenhum. mantinha fofa? A Dito isso, eu já falei várias vezes. Ele é a cara do Clark Kent. Quando ele se transforma no Aizen maligno, ele vira muito parecido com o Superman. É bem legal esse contraste gentil, encolhido, retraído. Faz um paralelo com o Clark Kent, sim, mano, do Michael Reeves. O bagulho é sinistro. questão do Aizen parecer ser um personagem do bem e se tornar um vilão é o processo inverso do que vemos com o Gin, onde ele é apresentado desde sua primeira aparição como um personagem maligno, e vemos que, na Sim. verdade, existe um motivo benigno por trás de suas ações. Ele e Uhum. Aizen, portanto, seriam paralelos opostos nesse sentido. Ok. Uma coisa importante de se levantar em todo esse cenário de escrita é se imaginar naquela época mesmo, e pensar no impacto de acompanhar tudo isso sem qualquer spoiler ou informações adicionais externas, tudo em primeira mão. Se pensar Cara, se a gente fizer esse exercício, não só com ele, mas com muitos animes, porque assim, eu vejo muitos reacts por aí, ou muitas análises, que a pessoa realmente sabe o final, então vai especular. Mas quando você vê um react, ou então você vê uma análise, ou então uma cobertura de algum tema, de uma pessoa que tá vivendo aquilo naquele momento, por mais que já tenha saído o final, ela não foi contaminada com os spoilers, mano, é muito puro, é muito genuíno. Isso daí transparece o que o autor queria fazer. E com o tempo a gente pode digerir ou ter uma outra concepção, sim ou não. Mas, tipo, no geral, brother, no geral, quanto mais genuíno, melhor. É o meu ponto de vista. pensarmos dessa forma, o que o Kubo fez foi realmente uma grande ilusão. Mas isso eu vou Sim. falar mais no vídeo especial do Aizen, que será de 30 minutos em homenagem aos 30 mil inscritos. Detalhe, esse do Aizen, se eu não me engano, eu já assisti, tá? E tá insano. Tem react aqui no canal. E por falar nisso, se inscreve, mano! Já Hum, passamos dos 30k e agora a meta é 50. É, top. não, esquece os 40, vamos chegar nos 50. Será que isso Boa. é possível até o fim do ano? Sinceramente não tenho muita certeza, mas bora tentar, né? E se você já se inscreveu e ativou o sininho, aproveita para conferir a aba de membros do canal. Cara, é É mais muito barato que um bom. cafezinho e você Ele é recebe acesso ao inscritor, volume tá? 2, já tá em produção. Então é melhor vocês já Aí, ó. lerem o 1 o quanto antes. Mas enfim, voltando para o Gin. Ichimaru é um dos personagens que eu mais gosto em Bleach, tanto por sua escrita fechadinha, conceitos, simbolismo e também interações ao longo da obra. O conceito dele mesmo se vê como uma serpente disposta a trair a Soul Society para só então trair Aizen, demonstra que ele desde sempre seguiu seus próprios planos, sacrificando tudo que podia em nome de suas boas intenções revestidas de egoísmo. No início do volume 20, vimos que Matsumoto se lembra de Gin e de um papo em que tivera sobre o dia do aniversário dela. O papo era sobre ela não dar valor a esse tipo de coisa,
coisa antes de conhecer ele e tudo mais. E vemos que ele na mesma hora converte essa conversa em algo positivo. Ele diz então que o aniversário dela seria considerado o dia em que eles se conheceram, já que teria um valor igualmente especial para ambos. A história dele e da Matsumoto começa com ele resgatando ela de um ataque em que alguns homens aparentemente retiraram parte da energia espiritual dela. Gin seguiu esses homens e descobriu que Aizen os comandava e tinha seus próprios planos contra a Sociedade das Almas. E essa era uma motivação muito similar à do Touzen, nesse sentido. Injustiça. Enquanto Touzen via Aizen como uma esperança para as injustiças do mundo, Gin o via como a própria origem de um mal muito maior. Ele sabia que um mal desse não poderia ser parado com facilidade e, astuto como uma víbora, ele decidiu usar a única vantagem que ele tinha. Olha só essas palavras. Astuto como uma víbora. Mano, ele pegou astuto como uma serpente, se eu não me engano, da Bíblia. Tipo assim, ó a riqueza de palavras que esse cara escreve, o roteiro de análise de vídeo. Mano, analista é brabo, mano. Luca, o analista, é brabo. A seu favor desde o início de sua vida, ou seja, a informação. Ele usou a informação de que o Aizen era seu maior inimigo desde que era uma mera criança, e seguiu a seu lado, e fez questão de se tornar seu tenente no futuro. De todo modo, Matsumoto sempre soube que ele era alguém bom por dentro, e que tinha seus motivos por trás de suas ações. Isso sempre deixou a personagem com um conflito constante sobre o que pensar sobre o Gin, como vemos em diversas cenas, e isso é muito interessante de se analisar, essa relação entre o Gin e a Matsumoto, pois parece que o Kubo sempre teve muito cuidado em deixar esses detalhes à vista, e com pistas sobre o que ele sentia por ela, na verdade, em cada fala. Embora... Cara, isso é muito legal porque... Como que eu posso explicar? Eu sempre vi ele como um... Aliás, ele realmente foi... Todos os trejeitos, todas as características, transparece que ele era um personagem sombrio, real. Só que... É muito interessante que, por mais que ele faça boas ações, com um intuito egoísta, ele tá sendo o contraponto real do Aizen. Isso daí é muito, muito interessante. Só que realmente se revela lá na frente. O Aizen não. O Aizen no final da Soul Society mostra que ele traiu, mas o Gin, mano, que era evidente que era um vilão, mostra só lá no final, mano, que ele traiu o Aizen. Mano, que ele traiu a Soul Society pra trair o Aizen. Mano, muito legal. Embora todo o sacrifício de Gin seja muito bonito na questão dele querer fazer de tudo para proteger Matsumoto e recuperar para ela o que o Aizen roubou há muito tempo, Quem não, né? Quem não? Matsumoto é top. também temos que lembrar que na capa desse vídeo está escrito maligno. E por qual motivo Gin seria maligno? Bom, Gin de fato estava pronto para arriscar tudo e todos por esse propósito bem intencionado. Para ele, os fins justificariam os meios. Podemos ver isso principalmente no arco de resgate da Rukia, em que ele estava disposto a matar a própria Rukia apenas ao comando de Aizen. Afinal de contas, ele não podia estragar o seu disfarce. É triste pensar que o propósito de se adquirir a total confiança de Aizen, ele teve que se tornar frio e traiçoeiro, como uma verdadeira serpente. Teve que abandonar o seu amor para poder protegê-lo verdadeiramente. E isso tudo desde o começo da obra, sem nenhum retcon ou medida para consertar seus atos. Aprende aí, o Kishimoto, pelo amor de Deus. E o mais triste disso tudo é ver que ele dedicou sua vida inteira para um propósito que falhou. Diferente de alguns que já analisaram essa parte da história, eu não acho que o Gin foi desperdiçado, ou que o Kubo deixou a desejar nessa parte. Eu acho ótimo que ele tenha feito tudo isso para falhar, pois, além de adicionar ainda mais uma camada de imponência ao Aizen, também dá ao Gin um fim trágico que ele merecia ter. O Gin não merecia ter um final feliz ao lado da Matsumoto e tudo mais. Não importa as suas intenções, o Touzen também teve boas intenções e acreditava que estava fazendo bem em quebrar o sistema que, aos olhos cegos dele, era injusto. E por mais que o Gin realmente não quisesse ter que fazer tudo isso, é possível dizer que ele indiretamente foi responsável por muitas atrocidades, e também pelo Aizen ter chegado ao nível que chegou. Segundo poema de Gin, A Verdade. Se você fosse uma cobra amanhã e começasse a devorar humanos, e com essa mesma boca que você usa para devorar os humanos, você me dissesse, eu te amo, será que eu poderia dizer eu te amo da mesma forma que eu te digo hoje? Nesse segundo poema, podemos ver uma camada muito mais sincera de Gin perante seus sentimentos e o seu disfarce. Outra faceta que ele vestiu durante a parte de sua vida foi meramente uma ilusão, a qual ele aperfeiçoou no objetivo de vencer a ilusão de Aizen ao longo prazo. Ele arriscou sua vida, seu amor e todas as relações que o cercava, apenas para que um dia ele fosse capaz de deter, com certeza, um mal que tinha o potencial de trazer gigantescas consequências para sua realidade. Mas, a princípio, ele fez tudo isso por vingança. Vingança pela Matsumoto e por justiça. Ele se tornou a serpente de seu poema, a cobra que devorava humanos e que, aos seus próprios olhos, era indigna do amor daquela que sempre admirou. Ainda sobre a questão da verdade e do disfarce de Gin, podemos falar desse aspecto que circunda sua Zanpakuto, mais especificamente sua Shikai e Bankai. Sabemos que a Shikai é uma forma em que o Shinigami expõe para os outros a sua camada mais externa e superficial, que ele demonstra e se identifica, enquanto
Praticamente uma característica física da personalidade do usuário. É tipo isso, tá ligado? Sua Bankai revela quem ele realmente é e seus desejos mais profundos. Sua Zanpakuto se chama Shinzo, a Lança de Deus, e essa é a forma normal de sua lâmina, e a habilidade de sua Shikai é Atire para matar, Ikorose, ou seja, é a lança de Deus usada para subjugar seus adversários. Isso dá a entender que seu propósito à primeira vista seja a de executar os oponentes daquele que Gin consideraria seu Deus. Porém, a verdade aparece em sua Bankai, quando vemos que o nome dela é Kamishini no Yari, a lança assassina de deuses. Ou seja, na verdade, a Zanpakuto não era a lança de Deus, mas sim a lança assassina de Deus. Ou seja, a própria Shikai dele era uma ilusão mediante a Bankai. Porque a Bankai, na verdade, é como se tipo fosse uma ferramenta que ia ser usada a favor, mas no final a verdadeira motivação era usar contra deuses. Caraca, velho. Que incrível. Aquela que, de maneira traiçoeira, se volta contra seu mestre. E toda a trama de Gin é baseada nesse mesmo conceito. Traição. Suas habilidades também são muito interessantes, embora tenha um detalhe que faz com que os seus dados exatos sejam um pouco duvidosos. E o detalhe é o fato de que Gin diz ter mentido acerca das informações que ele disse para Ichigo. Portanto, fica um pouco difícil de assumir com precisão a maioria dos limites de suas habilidades. O fato é que sua lâmina é absurdamente longa, mas acima de tudo, ela é monstruosamente veloz. O alcance de seus golpes e a velocidade de sua liberação são capazes de surpreender até mesmo a velocidade de reação do Ichigo. E eu acredito que uma coisa muito importante de se ressaltar é a versatilidade para combates tanto a curta quanto a média quanto a longa distância. É muito difícil de escalar a Gin entre os 10 espadas, isso por consequência das poucas vezes em que ele entrou em combate. Mas eu tendo a afirmar que em questão de power scaling, ele estaria entre os espadas mais fortes, se não até mesmo superior a Stark e Bargan. Isso porque sua Caraca, velho, superior ao o número 1 e número 2? Velho? liberação se mostrou ser absurdamente veloz, de uma maneira em que eu consigo ver ele fazendo um ataque que pudesse sim afetar Bargan ou Stark, antes mesmo deles conseguirem reagir. Embora tudo isso seja mais... E o legal é que o Gin, ele não dá muito boi, né? Ele realmente é como se fosse um hit kill, tá ligado? Hit kill não, um hitman, um assassino, né? Onde um hit, um ataque é uma morte. Cara, eu acho ele incrível. Olha só, olha esse ângulo dessa imagem. Ele tá colocando a espada no ponto cego pra atacar o inimigo sem ele enxergar. Mano, é muito legal o estilo de luta dele. uma opinião. Sabe quem que ele me lembra? Ele me lembra o Saito. Quando ele usa aquela técnica lá, parece que ele tá fazendo uma mira, uma forquilha com os dedos e vai lá e atira reto, numa linha reta, precisa, atacando e apostando a velocidade. Saito do Samurai X. Cara, mano, é muito bom, muito bom. Embasado no que eu vi pelo mangá, nós não devemos subestimar o ataque em que ele pegou Aizen de surpresa. Gin é realmente um mestre da furtividade e de ataques mortais, como vimos com seu potente ataque desintegrador de deuses. Ele dedicou sua vida inteira para aquele momento, guardando informações em sigilo e tudo para ele ser o Deicida. Agora vamos falar um pouco sobre esse título, Deicídio, o assassino de um deus. Esse é o tema de Aizen, que também está muito presente em seus últimos poemas, e nos vários capítulos que precedem o final desse arco intenso. O dever de assassinar Deus aparentemente parece ser bem abstrato, já que vemos que ele se encaixa tanto em Aizen, que gostaria de tomar o trono do Rei das Almas, quanto Gin, que gostaria de matar o Aizen, que à vista dele era literalmente um deus em potencial, e obviamente esse paralelo também se aplica a Ichigo, que derrotou o Aizen em sua forma mais poderosa, muito similar a um anjo, sendo assim, o Deicida. Kamishini no Yari tem diversas conjurações, uma delas sendo a Dance, em que ele utiliza contra Ichigo, e a mais mortal, que é a Mate, em que ele usa diretamente contra o Aizen. Ou seja, podemos ver que, embora Gin tivesse enfrentado Ichigo com um semblante respeitoso e se igualando ao nível do mesmo, ele também estava literalmente dançando naquele confronto. Obviamente não era um combate até a morte, mesmo ele tendo demonstrado sua Bankai. Já com o Aizen o buraco é mais embaixo. Vemos que Aizen sempre soube das verdadeiras intenções de Gin, e isso fica muito claro nos diversos painéis em que Aizen encara Gin com uma expressão cínica, e também nos momentos em que Aizen insiste em se encarregar de dar fim a Matsumoto. Obviamente também tem a cena em que Aizen fala que sempre soube que seria traído e tudo mais, mas é muito bom ver que houve todo um preparo antes dessa revelação. Enfim, eu gostaria de dizer que esse é um personagem muito fechado e poderoso, e eu não me surpreenderia nem um pouco se sua energia espiritual tivesse sido enviada ao inferno após a sua morte, já que esse é o lugar onde grandes capitães e Shinigami são enviados após a morte. Seria muito bom para Matsumoto dar um último adeus a ele, dessa vez vendo-o com toda a sua sinceridade, sem mais disfarces.
E nesse final eu dediquei para mostrar os quadros que mais me tocaram quando eu li isso pela primeira vez. E eu pude sentir a verdadeira melancolia do amor entre eles, que nunca foi concretizado. Matsumoto fala que ele se foi e não deixou nada para que ela se lembrasse dele. E ela nunca gostou dessa característica dele, de parecer insensível à primeira vista. Mas se ele deixasse algo para trás, ela nunca conseguiria seguir em frente. E ele provavelmente sabia disso a respeito dela. E quanto a essa parte, ela sempre gostou disso nele. É simplesmente incrível como esse final foi sensível e bem direto ao ponto, Cara, sobre lindo. toda a essência do personagem. É realmente de se arrepiar. Ele sempre demonstrou afeto em sua ausência e não em atos óbvios de amor. Ele nunca teve esse privilégio. Ele sempre fez de tudo para trazer o bem ao seu maior amor com seu próprio sacrifício. Ele sacrificou a própria memória dele no imaginário da Matsumoto, apenas para que ela pudesse seguir vivendo, já que ele sempre viu a si mesmo como descartável pelos crimes que cometeu em nome dela. É bonito, bem escrito e é Bleach. E sobre o Genichimaru, é isso! Ah, mano, me arrepiei todo com essa análise final. Delicada, sensível e muito profunda. Muito profunda. Cara, eu confesso que eu nunca li o mangá do Bleach. Li só o Arco de 1000 anos, ó, o último. Antes, porque eu precisava ver o final daquela parada. E eu amo Bleach. Mas eu tenho que ler. Parece que o mangá ele é muito mais contundente que o próprio anime. Com essas poesias, nossa, analista, parabéns, meu. Lembrando, família, eu vou deixar o canal dele também, esse vídeo na descrição. Vai lá, curte, compartilha, comenta, porque o cara merece, mano. Merece mega conteúdo. Incrível. E, dito isso, sem mais delongas, fui até o próximo vídeo.